essa informação que acabou de vazar de dentro do Palmeiras tá movimentando os bastidores. O Danilo está acertado com o Palmeiras e também com os empresários do jogador. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. E esse detalhe pode ser decisivo. E a informação é, no caso essa fonte, diz o seguinte: eu não enxergo ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar pelo Danilo nesse momento. E eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo sobre toda essa situação. Acompanha aqui comigo. Vamos falar então do Danilo e o torcedor do Palmeiras, que acho que tá esperançoso aí, né? Tá, e vou pedir também muito pro Bruno Andrade me ajudar nessa, porque eu sei que ele tem muitas informações por lá. Porque desde ontem, ou a partir da estreia do Brasil na Copa do Mundo e da entrada do Danilo no jogo, o Palmeiras postou, assim, fez diversas postagens em suas redes sociais, parabenizando, valorizando, elogiando o Danilo, um jogador criado nas categorias de base do Palmeiras. E aí, claro que quando as postagens começam, não é, Lili? O torcedor já ficou maluco. Eufórico. Anuncia logo. É. Sinais, é um indício de alguma coisa. Então vamos lá. Terá sinais. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, o Palmeiras quer contratar o Danilo? Quer e quer muito. E essa nem é uma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. O Bruno Andrade já tem falado sobre isso há algumas semanas. O André Hernan, então, nem aguenta mais ouvir essa pergunta, porque a gente fala todos os dias desse interesse do Palmeiras em ter o Danilo. Mas esse martelo não foi batido e nem vai ser batido nessa semana, nem nos próximos dias, porque isso depende muito, como a gente tem falado aqui já faz tempo, das atuações na Copa do Mundo. Amanhã o Danilo arrebenta na Copa, não é, Bruno Andrade? E chega uma proposta aí de um tubarão europeu de 40, 45 milhões de euros, o Palmeiras não vai conseguir competir. Então, o Palmeiras precisa esperar ver, né? O palmeirense precisa esperar ver o que vai acontecer nessas próximas semanas e pro Danilo aí definir se tem proposta aí da Europa ou não. Por que o Palmeiras tem postado, então? Primeiro, porque o Palmeiras precisa manter as redes sociais dele ativas. Ativa, sim. Não é, Lili? Inclusive fez até parcerias com outros veículos naquela questão de collab para a rede social estar sempre ativa. E o Palmeiras tem feito isso com todos os seus jogadores. Fez com os paraguaios, já fez hoje com o Flaco, vai fazer com os uruguaios. Para você, primeiro, homenagear os seus jogadores, valorizar os seus jogadores que estão aqui na Copa do Mundo. E no caso do Danilo, é uma forma de o Palmeiras valorizar a sua categoria de base. Exato. Então fez com o Danilo, ainda não fez com o Endrick, porque o Endrick não entrou. Mas possivelmente, certamente, assim que o Endrick entrar em campo, vão ter postagens também valorizando, não o jogador em si, mas a sua cria, né? Valorizando a categoria de base do clube. É um pacote todo, porque você valoriza o jogador, valoriza o clube também, movimenta as redes e faz isso, mexe com o torcedor que tá esperando a chegada do Danilo. Como você disse, até esse ciclo de Copa não vai se resolver durante, né? Mas depois sim. Então, uma forma de dizer também, nós estamos aqui, né? Estamos cuidando do que é nosso. O bom filho para casa volta, né? Mas é isso, o Palmeiras quer. Essas postagens são já início de um anúncio? Por enquanto, não. Eu não sei se o Bruno Andrade tem mais informações sobre isso ou se, de certa forma, isso pode causar ciúme no clube onde atualmente o Danilo defende, né, Bruno? E causou. A informação é mais do que segura a postagem, essas postagens, mas especialmente a primeira da estreia do Danilo na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu não vou dizer que incomodou o Botafogo, até porque o Botafogo tem contrato com o jogador, só vem de se bem entender. Mas muita gente no Botafogo achou no mínimo estranho. Achou estranha a atitude, sabe que tem coisas por trás, o famoso oi sumido, oi sumida. O Botafogo, evidentemente, que trabalha para negociá-lo. Já falamos isso diversas vezes aqui, não é perseguição, é só olhar para a crise financeira instalada no Botafogo e não é de hoje. O Botafogo trabalha, sim senhor, sim senhora, com a venda do Danilo no meio do ano. O que falta descobrir, e é muita coisa, evidentemente, é para onde vai e por quanto vai. Mas que o Botafogo trabalha com essa venda, trabalha porque o Palmeiras deixou muito claro nos bastidores, não só para o Botafogo, mas também para o Danilo e para os seus representantes, que assim que terminar a Copa do Mundo e se o valor estiver dentro daquilo que o Palmeiras pode pagar, o Palmeiras vai pagar. Então, claro que 40 milhões de euros é um preço muito acima para o Palmeiras de um Danilo valorizado. E aí, evidentemente, tem ali o futebol europeu, o futebol inglês, que é o sonho do Danilo. A gente nunca escondeu isso aqui, que a prioridade dele passa pelo futebol inglês, pelo futebol europeu. Não tendo essa porta aberta ou essas portas abertas,
ele ainda assim quer sair, ver com bons olhos a saída e sabe que o Palmeiras é o maior interessado. E mais cedo, conversando com uma pessoa perto, próxima ao Danilo, a informação foi o seguinte: hoje, considerando o que o Danilo é hoje, não estou considerando aqui aquilo que ele pode entregar e a valorização que ele pode ganhar nos próximos jogos. Mas o Danilo de hoje, o Palmeiras já deixou muito claro quanto paga e quanto topa para ter o jogador. E a informação é, no caso essa fonte diz o seguinte: eu não enxergo ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar pelo Danilo nesse momento. Volto a dizer, o Danilo pode se valorizar, pode valer os 40, 45, 50 e depois chega um tubarão do futebol inglês e paga isso depois da Copa do Mundo. Mas com aquilo que temos do Danilo de hoje, de factual, de realidade, o Palmeiras já informou aquilo que topa pagar. E aquilo que topa pagar já está na mão do Botafogo. O Botafogo sabe e a informação é: ninguém hoje parece disposto a pagar aquilo que o Palmeiras topa pagar pelo jogador. Até por isso o Flamengo saiu de cena. Outros clubes da Europa saíram de cena. Enfim, falou-se bastante do Fulham, falou-se do Zenit, e o Danilo não quis essas opções por enquanto, porque viu que, por enquanto, o melhor cenário, seja ele técnico, tático e financeiro, é o Palmeiras. O Palmeiras continua muito forte em cima do Danilo. Agora, esse namoro aí só fica atiçando um pouco os torcedores, né? E aí o torcedor fica nessa expectativa aí. Enfim... Porque o Suman, além de tudo, e aí dá pra entender o ciúme, né, Lili? Porque a postagem tá com o Danilo meio camisa do Palmeiras, meio camisa da seleção. Sim. Então faz sentido ter um ciúminho ali, né? Ah, tá. Agora, se o Endrick vai jogar, é provável que o Palmeiras, como a gente acabou de falar, ele tá fazendo com todos os jogadores e vai fazer com os jogadores que são. Vai fazer com ele também. Exatamente. Será que o Real Madrid vai ficar com ciúme? Real Madrid emprestou o jogador. Pode ser que Real Madrid. Mas o Vicari, Pode ser que o Real Madrid Lili, volte. o Botafogo ele sente ciúme, mas ele não se incomoda porque a informação que nós temos é que o Botafogo trabalha com a venda do Danilo. Eles só acham que isso é para causar um alvoroço mas assim, incomodar não, porque no fundo, e aqui as pessoas vão entender o que eu vou falar, hoje o Botafogo precisa do Palmeiras. O Botafogo também depende do Palmeiras. Sim. Basta ver o Barbosa. E pode acontecer o mesmo com o Danilo. Pode chegar aqui depois da Copa do Mundo, valorizado ou não, mantido a média ou não, o Palmeiras ser o único a entregar o valor que o Botafogo quer. Vai fazer o quê? Vai falar que não, necessitando de dinheiro? Então o Botafogo também não pode ficar muito incomodado. Fica ali com ciúmes, mas é um ciúmes que vai até a segunda página, porque o incômodo não pode existir. Porque o poder pode, só não pode ser externado muitas vezes. Sim. Porque o Palmeiras sabe que o Botafogo precisa dele. Palmeiras massageia o ego dos empresários de Danilo nas redes sociais para costurar acerto com o jogador depois da Copa do Mundo. Essa é a discussão dos últimos momentos. O que tem de verdade, o que está rolando de fato para que o volante da seleção brasileira, que está no Botafogo, possa voltar para o Verdão após o Mundial de 2026. Então, fique aqui comigo neste vídeo que eu te conto que eu estou sabendo a partir de agora. É o seguinte, sei que a Copa tá rolando, muita gente, claro, preocupado com os assuntos da seleção brasileira, mas temos de falar também da atualização dos clubes que neste momento estão em recesso, alguns em férias, como o Palmeiras, retorna às atividades no próximo dia 21 e, portanto, com isso já ligados no que virá depois da Copa, reabre a janela de transferências, o Palmeiras com 3 competições em andamento, lidera e muito bem o Campeonato Brasileiro, está na próxima fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Fortaleza e também nas oitavas da Libertadores quando joga com o Cerro Porteño. Como eu trouxe para vocês recentemente, o Palmeiras para o jogo, em especial, que é o que interessa, né? Que é a Libertadores, não que o brasileiro não interessa, ou muito menos a Copa do Brasil, mas é o grande objetivo da equipe e de vocês aí do outro lado, que o Palmeiras reconquiste a América e tenha a 4ª taça. O Palmeiras espera, pro duelo contra o Cerro Porteño, já ter um time pronto, montado em sua força máxima, para o restante da temporada 2026. Ou seja, o Abel Ferreira e a comissão planejam ter Paulinho 100% para poder, quem sabe, ser escalado desde o início do jogo. Vitor Roque, recuperadíssimo também para jogar 90 minutos.
Piquerez, que está com a seleção uruguaia na Copa do Mundo, de volta aí, na plenitude da forma física para assumir a lateral esquerda. E, portanto, o Palmeiras ter o time com aquilo que tem de melhor para poder avançar à próxima fase da Libertadores. Só que, dentro desse planejamento, existem as chamadas oportunidades de mercado. Ou seja, jogadores que podem chegar e dar esse gás, esse reforço, essa musculatura ao que o torcedor espera. Chegou Alexander Barbosa, também com muita possibilidade de ser titular, se bem que o Palmeiras está renovando o contrato do Murilo. Eu não teria aberto mão de tentar contratar o Nino, porque eu não vejo o Murilo com esse futebol todo. Pelo contrário, eu acho que é um zagueiro que em muitos momentos decisivos rateia. E o Barbosa chega para mim para ser diferente. Tem que formar a dupla com o Gustavo Gomes para começar a mudar semblante e dar respostas de um segundo semestre pesado para o Palmeiras. Só que, se o Palmeiras, então, não contrata o Nino e está separando esses valores para um outro investimento, então isso tem nome, sobrenome, CPF, RG e todo mundo sabe o que o Palmeiras quer. O Palmeiras não vai gastar, como eu trouxe para vocês na informação da semana passada, qualquer grana que possa implicar em não conseguir trucar de uma vez por todas o negócio com o volante Danilo, que está no Botafogo. Ex-jogador, cria do Palmeiras e que já deixou bem claro que não continua no clube no segundo semestre. Danilo que deixou de entrar em campo contra o Corinthians para não jogar o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, para poder se transferir sim para uma equipe do futebol brasileiro. Essa equipe é o Palmeiras no segundo semestre e evitar, claro, que se ele jogasse pelo Campeonato Brasileiro, melasse a negociação ou a ideia que o Palmeiras tem de ter o jogador. Então, o Palmeiras tem hoje um foco, um dogma, tem quase que uma obrigatoriedade de todos os dias estar lá cozinhando essa história. É contratar o Danilo. Virou a obsessão da presidente Leila Pereira, virou a obsessão do técnico Abel Ferreira. Eles que erraram no ano passado. Que fique bem claro, ano passado, o Palmeiras tinha a chance de contratar o Danilo, quando estava de saída do Nottingham Forest, não acreditaram na recuperação física do jogador, que vinha de um problema, de uma fratura no tornozelo. Palmeiras achou que o Danilo pudesse ser o novo Paulinho, etc e tal, não quis acreditar muito, foi lá o Botafogo, contratou o jogador e todo mundo viu o que aconteceu. Aí agora o Palmeiras arrependido, enxerga que também se aproveitando da crise financeira do Botafogo, é o momento de trazer o cara de volta, só que por valores muito maiores daqueles que o Botafogo pagou, que foi os 22 milhões de euros pelo atleta. Palmeiras, é claro, vai ter de despender muito mais em relação a isso, porque o Danilo se valorizou e agora ainda mais com a convocação na Copa do Mundo. Só que o que está acontecendo de fato? O que tem de verdade? A verdade é a seguinte: o Palmeiras e os empresários do jogador estão alinhavados, estão acertados. O Danilo está acertado com aquilo que o Palmeiras sabe que pode pagar para ele. Portanto, esse acordo entre empresários, Palmeiras e o jogador está correto. O movimento do Danilo não ter jogado mais pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro é porque o Danilo se acertou com o Palmeiras. Senão o Danilo teria jogado. Tá? Essa é a verdade. Que pouca gente tem coragem de falar, mas eu tenho, porque eu tenho essa informação. O Danilo está acertado com o Palmeiras e também com os empresários do jogador. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. E até o Botafogo sabe aquilo que o Palmeiras pode pagar. São quantias que podem ultrapassar a marca de 30 milhões de euros, com bônus a serem, claro, colocados também. Então o Palmeiras não vai medir esforços para fazer a maior contratação de sua história, que vai ser o Danilo. Ponto. Só que vai ser o Danilo e por que pode não ser? Que é isso que eu tenho que explicar aqui para vocês. O Botafogo, essa nova gestão, essa SAF, ainda espera e fez um pedido aos empresários do jogador para que o Botafogo tente aliás, um outro detalhe, tá? Um outro detalhe. O Botafogo deve aos empresários do Danilo. E o Palmeiras, nessa condicional para esse acerto, conseguiu conversar com o staff do Danilo
e também fazer um rearranjo financeiro que possa dar essa compensação. Então o Palmeiras afagou os egos daqueles que comandam a carreira do cara. O Palmeiras está disposto a resolver da melhor forma possível. Só que o que pode, é aí que eu estou tentando explicar para vocês, fazer com que o negócio, depois da Copa do Mundo, não dê certo. Tá? O Botafogo pediu para o staff do Danilo, eles que não têm boa relação, tentar segurar qualquer tipo de acerto, porque espera que a Copa do Mundo traga ao Botafogo uma proposta do exterior para a predileção que eles têm de vender o Danilo. Tá? Uma proposta do exterior que aí sim o Botafogo acredita que possa ser boa para os dois, para o staff do Danilo, ou para os três, para o Danilo e, claro, para o clube carioca. Por quê? Porque seria uma proposta de um clube de primeira linha europeia, que vai disputar títulos, que vai ser protagonista em algum momento, falando especificamente de Champions League. O problema é que com o Danilo na reserva da seleção, diminui bastante essa certeza que eles têm de chegar a uma proposta pesadíssima. As comunicações que eles têm recebido são de clubes de média para boa expressão, mas nenhum deles com a gana, com a ganância no bom sentido que o Palmeiras tem de pagar aquilo que o jogador quer receber ou de valorizar a história para ter o Danilo de volta. O Palmeiras tem feito muitos esforços nos bastidores para mostrar para o jogador, para mostrar para o staff que o Palmeiras é o lugar certo para que o Danilo jogue por pelo menos mais 1 ano e meio antes de retornar ao futebol europeu, até porque ele vai estar novo daqui a 1 ano e meio, com muita possibilidade ainda de jogar num bom clube. Esse é o plano traçado pelo Palmeiras. Não é ter o Danilo por mais 5 anos, e sim para valorizá-lo ainda mais, para reforçar o time, para bater campeão de novo de uma Libertadores, sonhar até, quem sabe, com essa conquista de Libertadores, jogar de novo o Mundial de Clubes, e por que não valorizar ainda mais o atleta. Porque o Botafogo ficou de lado. Botafogo fora da Libertadores, Botafogo não vai disputar títulos pesados esse ano. Então, é lógico que um jogador desse semblante perde valor de mercado. Por isso que a Copa do Mundo é a última chance que o Botafogo tem de ver o Danilo em campo, jogar bem na Copa e atrair esses grandes clubes do mercado do velho continente. Então, a única possibilidade que tira o Danilo do Palmeiras no segundo semestre é essa. Por quê? O Flamengo nos bastidores tentou mexer os pauzinhos, mas não conseguiu convencer os empresários do Danilo e o jogador a continuar no Rio de Janeiro no segundo semestre numa troca de clube. O Danilo deixou bem claro que se for para ficar no Brasil, é no Palmeiras. E por isso que o Palmeiras, já sabendo de todas essas informações, voltou a afagar um pouquinho do ego do cara, colocando material especial do Danilo e contando a história dele em rede social, colocando outros formatos também que pudessem trazer de novo o torcedor para essa história que tá todo mundo querendo que tenha um desfecho positivo, as mensagens no Instagram do clube, cadê o anúncio, volta Danilo, vocês estão nos iludindo, porque existe sim uma intenção bem clara. É proposital o que o Palmeiras tem feito. Tentar mostrar para o Botafogo e para os empresários do Danilo que não há melhor saída que a negociação com o Palmeiras. O Botafogo ainda tenta acreditar na Copa do Mundo, para tirar o Palmeiras de cena e trazer um clube que possa convencer os dois. Mas naquilo que tem acontecido, a história está tendo sim uma aproximação muito mais significativa do que o esperado em relação ao jogador voltar para casa. Repito, Danilo quer jogar no Palmeiras, sabe, já tem tudo alinhavado ele com os empresários para isso, porém com aquela condicional. Se não chegar de fato ninguém na Copa do Mundo com o tamanho que o Danilo e o futebol dele espera ter de reconhecimento no velho continente, o Danilo no segundo semestre vai jogar no Palmeiras, porque o movimento que ele fez de não entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro foi proposital por aquilo que estava acontecendo há algumas semanas e segue cada vez mais forte. Um acordo e um retorno bastante iminente. Vamos aguardar
as próximas semanas e o que vai ser dessa Copa do Mundo sobre a história do Danilo. Torcer para que tudo dê certo, tá bom? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre a situação do Danilo e a coisa que a gente já sabia, que o Danilo só não vem pro Palmeiras se vier um time lá de fora que pague melhor do que o Palmeiras. Então, a informação do Bruno Vicari é que no momento não tem ninguém que pague o que o Palmeiras está oferecendo ao Botafogo. É claro que o Botafogo tem essa esperança que o Danilo jogue mais na seleção, né, na Copa do Mundo e consiga talvez atrair a atenção de outros times lá de fora. Mas já é nítido, já é declarado, tá, que o jogador não vai lá para fora para ser jogador de qualquer time. Ele quer um time que dê notoriedade a ele, que ele vá se destacar de verdade. Ele já foi lá para fora uma vez, praticamente não teve oportunidade. Então, ele não quer ter a mesma experiência. Se for para ir lá para fora, ele quer um time grande. Tanto que ele falou em Nottingham Forest do Zenit e o jogador falou que não quer. Danilo não quer. Então, ficou muito claro o movimento dele, não completar o 13º jogo com a camisa do Botafogo, porque a real possibilidade dele hoje se transferir do Botafogo é ir para o Palmeiras, tá? Então, hoje o Palmeiras tem sim acertado com o Danilo para ele voltar, tem um acerto também com o staff dele, mas é óbvio que o Botafogo e tanto o staff dos jogadores quer ver o que vai acontecer após a Copa. Se ele vai ganhar mais valor no mercado, se vão vir times da primeira prateleira e oferecendo o valor que o Botafogo aceite. Então, a única possibilidade dele não vir é vir um clube da primeira prateleira e ainda tem que cobrir a oferta que o Palmeiras fez para o Botafogo. Então, a expectativa é muito grande com essa informação do acerto do Palmeiras com o jogador e o seu staff. Então eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você acha que o Danilo vem vestir novamente a camisa do Verdão ou não? Você acha que vai vir um clube de fora que vai cobrir a oferta do Palmeiras e que seja do agrado do jogador também? Não pode ser qualquer time. Igual o Zenit, ele recusou. Então, compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. Deixe o seu like, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais no meu trabalho. Que quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra ao YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras. Então, o YouTube entrega muito mais o nosso vídeo, todo o nosso conteúdo para nossa grande torcida Alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.